E aí, galerinha? Então, na última aula, nós vimos os tipos de caule que existem, certo? Agora a gente vai ver os tipos de folha que existem na planta, tá bom? Então, olha só, antes de a gente ver os tipos de folha e qual a importância desses tipos, né? A gente tem que entender como que é a estrutura de uma folha, certo? Então, olha só, a gente tem aqui essa parte da folhinha aqui, que a gente conhece, que é bem tradicional, tá? Que a gente vai chamar essa parte aqui de limbo, tá? Isso aqui é um caule, aqui é uma ramificação desse caule, né? E a base aqui a gente chama de pecíolo, e aqui são as inervações dessa folha, tá? Que aí é o seguinte, por exemplo, se for uma monocotiledônia, essas inervações vão ser paralelas. Se for uma dicotiledônia, essas inervações são difusas. E o que são essas inervações? É onde passa ali os vasos condutores de seiva, xilema e floema, tá bom? E os tecidos clorofilianos, né, que fazem parte lá da fotossíntese, que são responsáveis por fazer a fotossíntese, ficam aqui no que a gente chama de limbo da folha, tá? Bom, e aí a gente tem a parte do pecíolo, como eu falei, que é a haste que liga o limbo ao caule e passam tecidos condutores, porque tem que vir tecido condutor para cá e para cá, né? E temos também a bainha, que é a base ali da onde essa ramificação aqui vai se fixar no caule. Por isso a gente chama de bainha, tá bom? Então, é isso, galera. Então, agora vamos ver os tipos de folhas que a gente tem. Então, olha só. A gente tem uma aqui que é muito legal, que todo mundo acha que isso aqui é uma flor. Essa planta aqui é um bougainville. Ela é muito comum para jardinagem e tal. É uma planta que tem várias cores, né? De folhas, não de flores. Porque isso aqui, em roxinho, é uma folha modificada. Não é flor. A flor tá aqui. Isso aqui é a flor. Eu acho assim botânica legal, porque tem muita coisa que a gente acha que não que era uma flor. Ah, a flor do bougainville é rosa, a flor do bougainville é branca, é laranja, é roxa, vermelha. Não, a flor do bougainville é branca. Aquilo ali são folhas modificadas. E aí, essas folhas que têm até aspecto assim das pétalas de uma flor, elas vão estar ali, como é que eu vou explicar para vocês? Atuando como um agente que vai chamar a atenção para os polinizadores, tá? Que elas geralmente têm cores chamativas e isso vai atrair polinizadores para essa planta, tá? Então elas têm essa função, além de proteger a base da flor ali embaixo, tá? E elas são pétalas modificadas, a gente chama isso de brácteas. Tranquilo? Temos também as folhas, que são insetívoras, não são flores. Muita gente acha que a planta carnívora ela é uma flor, né? Ela é uma folha modificada, tá? Então, nem a gente chama de planta insetívora, né? Elas vivem em solos muito pobres, assim, por isso a necessidade de adquirir sais minerais e alguns outros nutrientes por parte disso. Aqui ela pegando um anfíbiozinho, né? Uma rãzinha, se deu mal, né? Ela vai ficar ali, a rã não vai conseguir abrir, ela vai jogar enzimas, essa rã vai morrer, vai entrar em decomposição e ela vai absorver os nutrientes por ali. Mas isso é uma folha, tá bom? E tem também as folhas coletoras, que elas vão ter um copinho, geralmente bromélia, muito assim, tá? O abacaxi. As folhas ali, quando você tira do abacaxi, né? Se você olhar ali no meio, tem um copinho, e esse copo vai armazenar água. Porque geralmente as raízes dessas plantas não têm poder de absorver água, só de fixar a planta num substrato. E aí esse copinho ali vai servir para isso, tá?
E temos também folhas que são modificadas em espinhos. Folha é bem tranquilo, tá? As folhas que são modificadas em espinhos. Por que são folhas modificadas em espinhos? Né? O que isso representa? Geralmente em plantas que vivem em ambientes muito secos, com pouca disponibilidade de água. Então, a gente sabe que a folha ela é o órgão que faz a fotossíntese e é o órgão de transpiração da planta, tá? A principal por onde ela transpira. Então, se você está num ambiente seco, não convém você ter uma folha grande e perder água por transpiração. Então, essa folha ela é modificada em espinho, ela se torna ali, perde praticamente, se for um espinho seco, igual a gente está vendo ali, capacidade de fazer fotossíntese. E aí quem vai fazer fotossíntese é um caule. Geralmente um cacto, ele tem um caule verde e os espinhos escuros, porque quem faz a fotossíntese ali é o caule, não o espinho, tá? E aí ela vai perder menos água, porque ela tem uma menor superfície de contato com o ambiente. Além de ser uma proteção contra alguns animais que venham comer os frutos, que venham se aproveitar dessa planta. Tá? Também serve como proteção para alguns pássaros e tal. E a gente também tem as gavinhas. Lembra lá do maracujá que eu falei que às vezes tem uma partezinha da planta que faz assim? Então, são folhas que têm uma modificação destinada para se fixar num substrato, tá bom? Que tem esse formato aqui de uma molinha. Tá bom, galera? Então, folhas é bem simples. Vamos até repetir aqui, ó. As gavinhas, que parecem uma molinha que serve para fixação. Espinho evita a perda de água em ambientes muito secos e também proteção contra alguns animais predadores dessa planta, né? Alguns herbívoros. As coletoras, geralmente em bromélias, que tem aqueles copos para coletar água para a planta. As insetívoras, né? Que a gente conhece como plantas carnívoras. E as brácteas, que são folhas modificadas e semelhantes a pétalas, tá bom? Então, é isso, galera. A gente fica por aqui. Só vai ficar faltando agora a gente ver uma aula de frutos, tá bom? Então, beijo e até a nossa próxima aula.